Vamos lá, galera. De novo aqui, né? Quinta-feira. E caiu uma chuvinha legal hoje aqui no Distrito Federal e a gente está curtindo um pouco do frio, né? Que chegou, a gente estava merecendo isso. A umidade melhorou bastante, então garganta, nariz, olho, né? Estão felizes. Bom, hoje a gente veio falar aqui novamente dos assuntos mais complexos aí do direito administrativo, que é o atos administrativos, né? Um assunto que é muito doutrinado, são muitas cabeças pensantes para se chegar num único lugar. É um pouco chato, né? Mas não por a matéria ser chata que a gente vai estar usando termos jurídicos aí. A gente trouxe exemplos práticos, muito didáticos, para que você possa entender aí de forma bem tranquila do outro lado. Isso com certeza vai te ajudar bastante, né? Hoje a gente veio falar aqui sobre atos vinculados e atos discricionários. Qual que é a diferença entre um e outro? Quais que são os limites disso, né? Será que o agente público, devidamente investido na função pública, será que ele vai poder praticar o ato de qualquer forma? Será que se ele encontrar um desafeto, por exemplo, dele na rua, ele na condição de um policial, por exemplo, ele vai poder praticar um ato, né, de acordo com o que está na cabeça dele, né? E será que alguém pode rever isso? Quais que são os limites para se rever esse ato administrativo? Bom, o que é um ato vinculado? Um ato vinculado é todo aquele ato que a administração pública precisa praticar quando o particular ele atende todos os requisitos. Por exemplo, quando o particular ele tenta tirar a licença dele para dirigir, né? A licença para dirigir ela é um ato vinculado. Por que é um ato vinculado? Porque existem algumas exigências que estão na lei que o particular, para obter aquela licença, ele precisa atender alguns requisitos. Por exemplo, para tirar a CNH, para ter a licença para dirigir, o particular ele precisa ter, para passar por aula teórica, prova teórica, aula prática, prova prática. E se o particular ele atender todos os requisitos, a administração pública ela é obrigada a entregar a licença para dirigir do particular, sem pensar, fazendo algum juízo de valor, sem qualquer tipo de margem para liberdade. Ele simplesmente atendeu os requisitos, a administração pública é obrigada a praticar o ato de entregar a licença para o particular passar a dirigir. E o ato discricionário? O ato discricionário, a administração pública também ela vai praticar atos que estão previstos em lei, porém com um detalhe. Qual que é esse detalhe? Dentro da discricionalidade, a administração pública, mais especificamente o agente público, ele vai poder parar para refletir. Como? De que forma? Ele vai fazer uma análise do mérito administrativo, ele vai poder fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Como que funciona isso? Por exemplo, imagina um agente público cometeu uma infração. Esse cara é um agente público federal que é regido pela 8.112. A 8.112 diz que a conduta X ela vai ser penalizada com a pena de suspensão de até 90 dias. Né? Então, a autoridade competente que estiver conduzindo esse PAD, que estiver à frente do PAD, ela vai poder fazer uma análise do mérito administrativo de acordo com o grau, com a gravidade da infração que o agente público praticou, né? E ele vai poder escolher se ele vai aplicar a pena de suspensão de 1 dia, de 2, de 3, de 4, de 5, de 20, de 40, de 60, de 70, até 90 dias. Então, ele vai poder ter essa discricionalidade, mas esse ato que ele praticou, ele está previsto em lei, ele tem que praticar esse ato, como eu disse, né? Só que ele vai praticar dentro de uma margem, fazendo um juízo de conveniência e oportunidade de acordo com a gravidade da conduta do agente, né? Mas e aí, será que o agente público ele vai poder fazer qualquer coisa de acordo com como está na cabeça dele? E se o cara for, por exemplo, um desafeto dele? Será que ele vai poder praticar esse ato de qualquer forma, de qualquer jeito? Ah, tem um desafeto, agora a gente vai prestar conta. Quais que são os limites? O que pode rever isso?
Vamos lá. Digamos que se a administração pública praticar um ato administrativo, tanto o Poder Judiciário ou a própria administração pública, eles podem simplesmente anular o ato administrativo. Ponto. Mas e aí, será que o judiciário ele vai poder fazer uma análise de mérito? Ele vai poder entrar no X da questão e verificar lá em detalhes o que rolou? Não. O Poder Judiciário ele vai apenas fazer uma análise de legalidade. Se aquele ato foi aplicado ao servidor público de forma legal, dentro dos limites da lei. Apenas isso. E se o ato não foi praticado dentro dos limites da lei? O ato é simplesmente anulado. Ponto. O Poder Judiciário, ele apenas vai anular os atos praticados pela administração pública, fazendo uma análise de legalidade, unicamente legalidade. Mas e aí, quem que pode revogar o ato da administração pública? O judiciário pode revogar um ato da administração pública? A resposta é não. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei como é a tua concepção em relação a isso, mas o judiciário não vai poder revogar, vai apenas poder anular um ato da administração pública. Ponto final. Mas e aí, se for um caso de o ato foi praticado de forma legal, porém tem um vício dentro do ato. Como é que faz isso? A própria administração pública, por meio do seu poder de autotutela, vai poder fazer uma análise e se encontrar esse defeito dentro do ato, né? Lembrando que a gente está falando de legalidade, vai poder revisar esse ato e vai poder fazer a revogação, tá? Mas aí o Poder Judiciário ele não pode anular, ele não pode revogar nenhum ato, ele só vai poder revogar o ato, anular o ato da administração pública. Mas e aí os seus próprios atos, quem é que faz essa análise? Será se ele pode revogar o próprio ato dele? Será se ele pode anular também um ato dele? Claro que pode. O Judiciário ele vai ter autonomia para rever os seus próprios atos, né? Fazer uma análise de legalidade ou de ilegalidade e dentro da sua conveniência, fazendo o juízo de conveniência e oportunidade, ele vai poder anular ou revogar os próprios atos. O judiciário ele vai poder anular ou revogar seus próprios atos e vai poder anular o ato de terceiros, apenas fazendo uma análise de legalidade, nada mais além disso. A administração pública vai poder anular e vai poder revogar os seus próprios atos, né, dentro da sua própria esfera, ponto final. Então é isso, eu espero ter levado um conteúdo aí de boa qualidade para vocês, que vocês possam ter entendido esse assunto aí tão chato, tão complicado, tão complexo, né? Como eu disse, é um assunto muito doutrinado, vocês não vão conseguir encontrar isso nos livros, né? Todo mundo é um monte de pecinha solta no mundo jurídico, a gente junta tudo e tenta fazer um prato, né? Um prato saboroso, né? Dentro do ordenamento jurídico. E é dessa forma que a gente vai seguindo, né? Dando os passos. Espero ter contribuído. Se ficou alguma dúvida nesse vídeo, por gentileza, peço que deixe um comentário aí que a gente vai estar te respondendo da melhor forma possível. Não esquece de dar o like, né? Fazer um comentário legal aí, compartilhar para os teus amigos também que estão engatinhando no mundo jurídico aí, né? Iniciaram recentemente no saber jurídico. E até a próxima. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.